Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui, hoje eu vou falar para vocês de um tema que os meus coaches sempre me pedem alguma orientação com relação às entrevistas ou processos seletivos, quando tem um case, né, um business case no geral. Como que eu faço? O que é esse case? O que eles querem saber? Por que tem o case? Por que algumas empresas ou para algumas vagas tem um case, para outras vagas não tem o case? O que é esse case afinal? Preview. Então vamos lá. Algumas etapas, né, de um processo seletivo normal e que obviamente vai ter as variações de acordo com a posição que você está pleiteando. Então, uma posição de executivos, né, os cargos mais elevados, obviamente tem etapas diferentes de outras posições de gerente ou posições menos sêniores, né, se a gente puder falar dessa maneira. Mas, de maneira geral, então vamos falar aqui para que serve os cases. Então a gente tem a etapa que geralmente começa é uma entrevista com RH, que pode ser por telefone, pode ser por Skype, eu acho que raramente presencial na primeira fase. O que eles querem saber? Eles querem saber um pouquinho da sua história, da sua carreira e já começar a tentar identificar um pouquinho as suas competências. De novo, eu vou falar de soft skills, porque sim, é cada vez mais importante você ter essa percepção do que você faz bem, do que você não faz tão bem, esse seu conhecimento de como você pode contribuir efetivamente para os resultados da empresa, para suprir as necessidades desse cargo, né, para resolver problemas que tem dentro desse cargo. Isso tudo são competências, comportamentos, habilidades que a gente vai falar sempre aqui nos nossos vídeos. Então, geralmente essa é a primeira etapa lá com o RH. A gente tem depois uma outra etapa, muitas vezes com o gestor da vaga, que também vai fazer ali algumas perguntas e para te conhecer. E aí a gente sempre, né, durante uma entrevista, o que a gente olha? A parte técnica, que é geralmente o que está ali no currículo. Então, a faculdade que você fez, as suas experiências profissionais, as suas conquistas, né, resultados que você teve, tudo isso entra nessa parte técnica. A gente vê também a parte de competências, como eu já falei, e aí muitas vezes vem essa famosa etapa do case. E aí eles me ligam desesperados. Mas, Érica, agora eu tenho um case, o que eles vão pedir? Fica naquela coisa. Geralmente, um case é para a gente olhar habilidades também. Que tipo de habilidade? Geralmente estratégica e analítica. Então, os cases, né, de negócios, eles geralmente dão um cenário ali de vida real. Então, eles lançam alguma coisa, olha, é um problema, é como se fosse um problema que você teria caso assumisse essa posição. Então é muito vida real. E nisso eles conseguem ver outras habilidades que não apareceram na entrevista e nas experiências que você passou ali na entrevista. Então consegue ver, por exemplo, como você vai lidar, como você reage sob pressão. Vão pedir para você fazer uma apresentação. Muitas vezes nessa apresentação eles vão olhar muito mais o conteúdo do que a forma, né? O que é isso? Eles vão olhar muito mais o que você tem para passar do que a forma, do que o PowerPoint, se você sabe realmente fazer uma apresentação mirabolante, etc. Claro que a apresentação também é super legal, mostra que você conhece a ferramenta, mas geralmente eles procuram muito mais o conteúdo. E qual é a dica? A dica é você contar uma história. Quando a gente pega um case, né, então é olhar ali qual é o cenário. O que é o cenário? O cenário é aquilo que eles te deram, que está escrito ali no business case. Então você vai ler, vai anotar os pontos principais e vai fazer o cenário, ou uma análise situacional, ou uma análise SWOT para quem gosta, que eu acho que ajuda bastante também, com pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças.
Tem várias maneiras, né, na verdade, de você colocar ali os cenários. E aí você vai colocar o que você faria. Vai analisar os dados, então às vezes tem muito número, né? Se for uma posição, por exemplo, para a área comercial, certamente vai ter número de vendas, vai ter estoque, cota, pode ter preço, essas outras coisas. Falando sobre o concorrente, como que está posicionado o concorrente, como que está você, qual é o market share. Então eles vão te jogar lá um monte de dados. O que você precisa é ter cabeça fria para estruturar os dados. Outro dia eu falei com uma coach minha, eu falei, o que você tem que fazer é exatamente o que você faria se eles falassem, parabéns, a vaga é sua. Você chegou lá a primeira semana no novo trabalho, eles vão te passar algumas coisas da empresa. Como está o cenário, né? Se você for um representante, por exemplo, como está o seu setor? Como está o seu território? E você tem que ter essa capacidade de avaliar, de fazer o gerenciamento do seu território, fazer uma análise estratégica, né? Conseguir analisar dados, colocar isso numa planilha, jogar para entender melhor esse cenário e fazer um plano de ação de acordo com a estratégia do marketing. Então a gente acaba unindo, né? O plano de ação é a parte tática, é ação, é aquilo que você faz. Eu vou fazer tantos eventos, eu vou fazer tantas visitas, vou focar nos 20% que faz os 80% do meu resultado e outras coisas que você pode colocar ali. Isso tudo é tática. E aí a estratégia geralmente vem da área do marketing e que aí eles falam aquela visão geral, que é uma coisa Brasil, né? Como vamos seguir, né? Quais são os key drivers para aquele produto, para aquele negócio, como é que a gente segue. Então você precisa fazer um plano tático coerente com aquilo que você analisou com seu case e, obviamente, coerente com as estratégias de marketing. É sempre assim, é sempre assim. Então não precisa ficar desesperado. Eles vão olhar sim essas habilidades num business case e você, quanto mais cabeça fria, mais foco, mais análise, quanto mais você conseguir extrair para entender as estratégias do negócio desse case que eles estão passando, muito melhor. E aí vem a parte final, que é a parte de comunicar. Essa parte de comunicar é tão importante quanto a análise, porque, gente, não adianta nada você ter uma análise maravilhosa, uma planilha de Excel incrível com 1 milhão de fórmulas, fazer a melhor apresentação de PowerPoint do mundo se você não consegue comunicar. Se você vai colocar um PowerPoint, você vai ficar lendo a apresentação. Se você não consegue minimamente transmitir a sua linha de raciocínio. É isso que precisa. Os gestores ali, né, os recrutadores, o dono da vaga, ele precisa entender aquilo que você quer falar, aquilo que você quer comunicar, qual foi sua linha de raciocínio, por que você chegou nesse resultado, por que você está propondo esse plano de ação. Então é super importante também você treinar. E aí a dica que eu dou assim, gente, treina primeiro aqueles 3 primeiros slides, os primeiros 5 minutos de apresentação, dá uma decorada mesmo naquilo para você já chegar empoderado, porque geralmente os primeiros minutos são aqueles que a gente está mais nervoso mesmo. A gente vai dar uma palestra, por exemplo, é aquele primeiro momento em que a gente ainda está com a adrenalina ali muito alto, até a gente deslanchar, porque a gente sabe mais o conteúdo da nossa apresentação do que a pessoa que está ouvindo. Então treina, tem que treinar. Então é ter o conhecimento, é ter a análise, é focar, é tentar entender, é perguntar, né? Pergunta pro cara que te deu o case se você ficou com alguma dúvida, né? Se eles deram o case, sei lá, algumas horas antes, tenta perguntar para algum colega, mas faça o seu plano, não o plano do colega. Isso é super importante também, porque senão as pessoas percebem que não foi você que fez aquilo lá e realmente isso é horroroso. Então, vamos treinar essa apresentação antes de passar todo esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Os cases de negócios são cada vez mais comuns. Tem pessoas, sim, que eu já vi mais de uma vez, pessoas que estavam super selecionadas para aquela vaga, né? Era a posição da pessoa e que no final a pessoa
perdeu o processo seletivo porque não conseguiu transmitir todo o conhecimento num case. Nos processos seletivos, realmente eles acabam vendo mais a foto, né, a fotografia daquele momento, que é o business case, é uma foto, muito mais do que o filme, muito mais do que a história profissional sua. É assim que as coisas são. E se você quer ir bem no processo seletivo, você tem que tentar se adaptar também e tentar dar o seu melhor, sempre dentro do seu perfil comportamental, da sua capacidade, da sua maneira de se comunicar, mas dando sempre o seu melhor e tentando cada vez mais evoluir e mostrando a pessoa que você é e mostrando aquilo que você já sabe que você tem para comunicar. Valeu, pessoal, um beijo bem grande, até o próximo vídeo.